Olá a todos, hoje vocês vão levar em cima com a matriz transposta. Em primeiro lugar vamos fazer aqui a revisão de alguns conceitos e de seguida vamos fazer exercícios em que usaremos algumas das propriedades da matriz transposta. Mas o que é então a matriz transposta? É a matriz que se obtém de uma matriz original em que vamos trocar as linhas com as colunas, ou seja, a primeira linha de uma passa a ser a primeira coluna da outra, a segunda linha passa a ser a segunda coluna e assim em diante. Melhor vermos com um exemplo em vez de estar aqui a gastar o meu latim. Vamos inventar aqui uma matriz qualquer. 3, 2, 5. Aqui pode ficar 0, 1, 2. Vamos então calcular a matriz transposta. Temos de pôr ali aquele T ali em cima. A linha 130 passa a ser aqui a nossa primeira coluna. Aqui ficamos com 221. A última linha menos 152 passa a ser então a última coluna. E está feito. Aqui tínhamos uma matriz 3x3 e aqui também. Vamos ver agora um exemplo com uma matriz não quadrada. Pode ser esta então. Então ficamos com uma primeira coluna que é aquela linha 150. E a segunda coluna, menos 1, 2, 3. Vamos ver então aqui a dimensão de cada uma das matrizes. Esta era uma matriz 2 por 3 e aqui passa a ser uma matriz 3 por 2. Isto vai acontecer sempre, esta troca aqui embaixo. Falta-nos ver aqui ainda dois conceitos. Primeiro, o conceito de matriz simétrica. Uma matriz simétrica é aquela que, quando se faz a transposta, se obtém a matriz original. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui, quando se fala em simetria, estamos a falar em simetria relativamente à diagonal. Ou seja, vai ter que ficar, por exemplo, assim. E reparem que, agora, se efetuarmos a troca das linhas com as colunas, passamos a ter 1, 1, 0. A segunda linha era 1, 2, 1. E a terceira linha era 0, 1, 3. E temos a mesma matriz. Segundo conceito a rever, o conceito de matriz antissimétrica. É o seguinte caso. Vamos fazer a transposta de uma matriz original e ficamos com o simétrico dessa mesma matriz. Vamos pôr aqui 0, 0, 0. Aqui pode ficar 1, 2, 3. Aqui vamos pôr assim. Vamos fazer a matriz transposta. Ora, a primeira linha é 0, 1, 3, passa a ser a primeira coluna. Aqui, menos 1, 0, 2. Menos 3, menos 2, 0. E, se tivermos aí atenção, isto é o simétrico da matriz original. Ou seja, 0, 1, 3. Menos 1, 0, 2. Menos 3, menos 2, 0. Reparem só em duas coisas. Primeiro, tanto no caso da simétrica como no da antissimétrica, a matriz tem de ser necessariamente quadrada. Isto porque nós obtemos ora a matriz A, ora o simétrico da matriz A, que tem a mesma dimensão da matriz A. Logo, para ter a mesma dimensão, como existe aquela troca das linhas com as colunas, a matriz tem então de ser quadrada.
Em segundo lugar, e apenas para o caso da antissimétrica, existe a necessidade de todos os termos que estão na diagonal principal serem nulos. Isto porque é a única hipótese de termos a situação em que um número é simétrico dele próprio. Primeiro exercício, nós temos duas matrizes A e B, ambas quadradas. A é simétrica e a B é antissimétrica. Nós temos aqui 5 matrizes diferentes que se obtêm de operações entre a matriz A e a matriz B e queremos classificar cada uma delas como simétrica, antissimétrica ou nenhuma das duas. Vamos falar também agora das propriedades da matriz transposta. Eu vou utilizar não a letra A e a B para as matrizes, mas MN, para não fazer depois confusão com o exercício de cima. Em primeiro lugar, transposta da soma é igual à soma da transposta. Transposta da transposta, ficamos com a matriz original e falta-nos por fim a transposta do produto, que não é o produto das transpostas. Isto porque temos de alterar aqui a ordem. Fica primeiro a N e depois a M. Vamos então fazer a transposta de cada uma destas matrizes e depois tirar daí alguma conclusão. Vamos fazer então AB mais BA transposta. Vamos usar a primeira propriedade. Ficamos com AB transposta mais BA transposta. Lembre-se que agora temos de alterar ali a ordem. Fica B transposta A transposta mais A transposta B transposta. A B é antissimétrica, por isso a B transposta é menos B. A é igual a ela mesma, A transposta, porque A é simétrica. Mais A transposta que fica A e a B transposta que fica menos B. Se puser então um sinal de menos evidência, ficamos com BA mais AB, que é exatamente a mesma matriz que tínhamos originalmente, só está ali a ordem trocada, logo ela é antissimétrica. Vamos ver o segundo caso. AB menos BA transposta, o caminho é mais ou menos idêntico. AB transposta menos BA transposta. Aqui temos de trocar a ordem. B transposta A transposta menos A transposta B transposta. B transposta é menos B. A transposta é A. Aqui A mantém-se igual e a B transposta é menos B. Ficamos com menos BA. Menos com menos dá mais. Só trocar aqui a ordem. Ficamos com AB menos BA. Ou seja, exatamente aquilo que tínhamos no início. Logo, temos uma matriz simétrica. Aqui temos A ao quadrado, que é A. E vamos fazer então a transposta. Temos de trocar a ordem, embora aqui seja indiferente.
A é simétrica, logo A transposta é A, e ficamos com a nossa matriz original, que era A ao quadrado. Temos então uma simétrica. Esta vai ficar muito parecida. Nós temos ali B, que é B ao quadrado transposta, que fica B transposta, que fica menos B, porque B é antissimétrica, mas menos com menos dá mais. Ficamos com BB, que é B ao quadrado, e temos de novo uma matriz simétrica. Esta é capaz de dar um pouco mais de luta. A elevado a P, B elevado a Q, A elevado a P. E vamos fazer então a matriz transposta. Temos de trocar a ordem. AP transposta, BQ transposta e AP transposta. Reparem que nós aqui tínhamos alguns A's seguidos, depois alguns B's, outros A's, e toda essa ordem foi trocada. Como entre os A's não há diferenciação, então ficamos com esta expressão. Bastou apenas trocar então a ordem destes três. E agora, reparem que aplicando esta propriedade, vamos ficar com A transposta elevado a P, B transposta elevado a Q, A transposta elevado a P. Agora, A transposta é A. Ficaríamos com A elevado a P. B transposta é menos B. Vamos por aqui um Q. A transposta é A. Ficamos com A elevado a P. Agora, se o Q for par, então a matriz, esta matriz, A elevado a P, B elevado a Q, A elevado a P, fica simétrica. Mas se o Q for ímpar, ficamos ali com um sinal de menos. E temos então o caso de uma matriz antissimétrica. Vamos só rever este último porque foi um pouco mais confuso. Vamos imaginar que tínhamos aqui 5 A's seguidos, 8 B's seguidos e depois novamente 5 A's seguidos. Ao fazermos a transposta e pensando nesta propriedade, teríamos de fazer a transposta de cada uma delas, mas na ordem inversa. E que é exatamente isto que temos aqui. Como entre as A's a diferença não faz sentido, então ficamos com A transposta P vezes, B transposta Q vezes e A transposta P vezes. O facto de no final ficarmos ou não com aquele sinal de menos depende se aquele expoente é par ou ímpar. Se for par temos que é simétrica, se for ímpar, antissimétrica. Segundo exercício, temos uma matriz A quadrada que obedece a estas duas propriedades. A ao quadrado é igual a A e A menos AT ao quadrado é igual a 0. E queremos provar que, atendendo ao facto de A obedecer estas condições, que ela também vai obedecer a esta. Ou seja, que A transposta ao quadrado é igual a AT. Ou seja, se estas três propriedades se verificam, então esta última também ela se verifica. Nós podíamos tentar partir daqui para chegar ali fazendo uso daquelas propriedades. No entanto, eu não estou a ver em que passo é que eu poderia encaixar aquele A menos AT ao quadrado igual a 0. Por isso, acho prudente aqui neste caso tentarmos partir do A menos AT ao quadrado e ver até onde é que isso nos leva.
Vamos então pegar aqui A menos A transposta, como está ao quadrado, vamos por aqui A menos A transposta. Atenção à distributiva, isto porque o produto de matrizes não é comutativo. Ou seja, AB não é igual a BA. A vezes A igual a A. Esta vezes esta fica então menos AT. Aqui vamos ficar com menos AT vezes A. E por fim, menos com menos dá mais, vamos ficar com AT. Lá está, se o produto de matrizes gozasse da propriedade comutativa, estas duas seriam iguais. Neste caso, não o são. AA é igual a A ao quadrado, que por sua vez é igual a A. Agora, o que é que se pode fazer ali relativamente àquele A transposta vezes A transposta? Vamos escavar aqui um bocadinho mais nesta primeira propriedade. Nós temos que A ao quadrado igual a A, ou seja, AA é igual a A, e uma das coisas que podemos fazer é fazer transposta dos dois lados. Ficamos com A transposta é igual a transposta. Trocando aqui a ordem, ficamos com A transposta, na verdade a troca de ordem não é visível, que é igual a transposta. Logo podemos pôr aqui A transposta vezes A transposta igual a transposta. Lembrar só que isto, por sua vez, é igual a zero. Então temos aqui A menos A transposta menos A transposta A mais A transposta igual a zero. Eu estou a ver ali um A transposta daquele lado e podemos fazer exatamente isso. Este vai então para o outro lado. Ficamos só aqui com A transposta A mais A transposta é igual a A transposta. Agora, não parece que eu consiga encaixar isto de forma a dar A transposta ao quadrado. Mas ainda temos aqui outro truque na manga. Em vez de imaginarmos este A transposta como sendo daquele lado, vamos imaginar como sendo daquele lado. Ou seja, este era o passo que não seria trivial, que é multiplicar ambos os lados por A transposta. E vamos ficar aqui com A transposta ao quadrado, que é exatamente o primeiro membro daquela equação. Vamos então multiplicar membro a membro. A transposta vezes A menos A transposta vezes A mais A transposta vezes A transposta, e isto tudo será igual a transposta ao quadrado. Vamos ver então o que é que anda por aqui. Ora, nós vimos ali em cima que A transposta vezes A transposta é A transposta. E o mesmo vale para este lado. Ficamos com A transposta vezes A menos A transposta vezes A mais A transposta igual a A transposta ao quadrado, sendo que estes dois vão cortar um com o outro e temos exatamente aquilo que tínhamos ali em cima.
não era o mais fácil dos exercícios. Numa primeira fase, nós pensaríamos que teríamos de partir daqui para chegar ali. Tal como disse, pegando por aqui não seria muito fácil encaixar depois aquela propriedade, por isso resolvemos começar por ali. Depois, tudo muito bonito até chegarmos aqui. Eu, como vi ali um A transposta, resolvi passar ali para aquele lado e, olhando para este lado, não conseguia ver ali o A transposta ao quadrado, então tomei outra opção, ou seja, em vez de olhar para este A transposta como sendo daquele lado, pensei nele como o A transposta ao quadrado. E neste caso, teria então de multiplicar ambos os membros por A transposta, o que nos levou depois ao resultado final. Agora, tal como eu vos disse, este passo aqui não era de todo trivial. Último exercício, por fim, temos uma matriz A quadrada. Sabemos que a transposta de A é igual a 5A. E queremos provar que, se ela obedecer então a estas condições, então que A é igual a 0, ou seja, a matriz nula. O facto de A ser quadrada, ou seja, esta exigência, não deixa de ser um excesso de zelo, porque de outra forma era impossível que A transposta fosse igual a 5A, isto porque a transposta e a matriz original teriam necessariamente de ter as mesmas dimensões. E, atendendo em que vai haver aquela troca de linhas com colunas, a matriz teria necessariamente de ser quadrada. Nós temos aquela propriedade e nunca é demais pelo menos tentar fazer a transposta de ambos os lados, ou seja, que A transposta é igual a 5A transposta. A transposta fica a matriz original e aqui uma propriedade que ainda não falámos, ou seja, se tivermos aqui uma constante, ela pode simplesmente sair para fora. E ficamos então com 5A transposta. Agora eu posso dividir ambos os membros da equação por 5 e ficamos com 1/5 de A, que é igual a A transposta. Mas nós sabemos desde o início que A transposta é igual a 5A. Vamos passar tudo para o mesmo lado. Ficamos com 1/5 de A menos 5A igual a 0. 1/5 menos 5. Ora, 5 é o mesmo que termos 25 quintos. 1 menos 25 dá menos 24 quintos de A igual a 0. Se dividirmos tudo por menos 24 quintos, ficamos com A igual a 0, que era exatamente isso que queríamos mostrar desde o início. Não deixa de ser um pouco estranho, porque usámos duas vezes a mesma propriedade, uma como ponto de partida, em que fizemos a transposta de ambos os lados, e depois aqui, mais tarde, quando substituímos aquele A transposta por 5A. De qualquer das formas, chegamos então ao A igual a matriz nula. Chega de transpostas por hoje. Havemos certamente de voltar aqui um dia. Para já, obrigado por terem ficado até ao fim e um abraço a todos.